Olá, querido aluno do quinto ano. Iniciamos mais uma videoaula de matemática. Continuaremos trabalhando o material complementar. Abra-o na página 65. Na aula de hoje, nós temos duas atividades que você deveria compartilhar o seu material com um colega. Infelizmente, como isso não é possível, seus pais, um irmão, poderá auxiliá-lo. Vamos lá? Número 13. Esta é uma das atividades que deveríamos compartilhar o material. Pinte algumas partes das figuras a seguir. Depois, troque o seu livro com um colega. Ele deverá escrever as frações que representam as partes que você pintou em cada figura e você fará o mesmo exercício no livro dele. Como isso não é possível, você pode fazer exatamente o contrário. Ou você pede que seus pais, ou um irmão, ou um primo, colora para você as partes da figura e você escreve a fração, ou você, se não tiver essa possibilidade, pinta algumas partes do inteiro e escreve a fração. Lembrando que o denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. E a parte de cima da fração, que é o numerador, representa quantas partes, nesse caso, foram pintadas. Vamos a um exemplo. Aqui você tem um inteiro dividido em 4 partes iguais. Então, você já sabe que o denominador da sua fração, que é a parte de baixo da fração, será 4. Se você pintar uma parte, você escreverá a fração, então, 1, porque você pintou 1, quarto. 4, porque o inteiro está dividido em 4 partes. Se você colorir 2 partes, a sua fração será 2 quartos. Se você colorir 3 partes, 3 quartos. E se você colorir 4 partes, 4 quartos, ou seja, o numerador e o denominador são exatamente iguais, o que representa um inteiro. Significa que você pintou todas as partes da figura, ou seja, um inteiro. No número 14, você tem uma pizza. Você deve dividi-la em 8 pedaços iguais. Isso é muito importante. Fração nada mais é do que a divisão do inteiro em partes iguais. Então, para facilitar, você deve começar dividindo-a ao meio, no sentido vertical, depois divida no sentido horizontal e faça um corte no formato de um X para que as partes elas fiquem exatamente iguais. Depois que você dividir esta pizza em 8 pedaços, é hora de você pintar 3 destes pedaços, ou seja, representar a fração 3/8. No número 15, nós temos aqui que Rodrigo comprou um pacote com 50 balas. Nós temos aqui 50 balas, que ele deu 2/5 delas para o seu irmão, e você deve seguir as orientações para descobrir quantas balas o irmão de Rodrigo ganhou. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir todas essas 50 balas em 5 grupos com a mesma quantidade. Então, se eu tenho 50 e eu quero dividi-las em 5 grupos, 50 dividido por 5, pense um pouquinho. E depois que você dividir em 5 grupos iguais, você vai pintar 2 desses grupos. E aí, você vai descobrir quantas balas o irmão de Rodrigo recebeu. Vamos relembrar que nós aprendemos no primeiro semestre a fazer fração de uma quantidade. Se eu tenho o número 432 e eu preciso descobrir quanto é 1/3, 2 quartos ou 1/6, eu preciso me atentar ao cálculo que eu devo fazer para calcular fração de quantidade. Vamos relembrar. Para calcular fração de quantidade, eu pego o inteiro, que neste caso é 432, divido pelo denominador da fração. 432 dividido por 3 é igual a 144. E pego este resultado, 144, e multiplico pelo numerador da minha fração, que
que é 1. 144 vezes 1 obtém o resultado 144. Então, você deverá fazer com os outros dois segmentos dessa escola, que é o ensino fundamental, com 2/4 dos 432 e 1/6 dos 432 alunos. Então, recapitulando, 432 é a quantidade inteira de alunos que a Escola Viva a Vida possui, mas eles estão distribuídos. Então, você precisa pegar 432, dividir por 4, o resultado que você encontrar, você multiplica por 2 para descobrir a quantidade de alunos deste segmento. Depois você pega 432, divide por 6, o resultado que você encontrar, você multiplica por 1 para encontrar a quantidade de alunos desse segmento, certinho? E utilize esse espaço para registrar os seus cálculos. Número 17. A Tatiana, ela tem uma floricultura e ela está montando um buquê para um cliente com 30 rosas. O cliente disse assim: olha, eu quero que o meu buquê ele seja formado por 12 30avos de rosas vermelhas, 10 30avos de rosas brancas e o restante seja de qualquer outra cor. Ele optou por completar o buquê com as rosas amarelas. Então, o buquê será formado por rosas vermelhas, rosas brancas e rosas amarelas. O exercício pede que você descubra qual é a quantidade de rosas amarelas que ele precisará para completar o buquê. Vamos entender o nosso problema. 30 é a quantidade total de rosas que nós temos no buquê, ou seja, o inteiro foi dividido em 30 partes. 30 rosas, nesse caso. Dessas 30 rosas, 12 são vermelhas. 10 rosas desse buquê, que tem 30 rosas no total, são brancas. Se eu somar 12 mais 10, eu encontro 22. Mas o buquê ele é composto exatamente por 30 rosas. O que falta para completar a quantidade de rosas do meu buquê é exatamente a quantidade de rosas amarelas. Muito fácil, não é mesmo? Juliana comprou uma pizza dividida em 8 pedaços e ela comeu 2. Então, o inteiro está dividido em 8 partes iguais e 2 partes foram retiradas. No caso, Juliana as comeu. Você vai escrever as frações que representam a quantidade que ela comeu e a fração que representa a quantidade de pizzas, de pedaços de pizza que restaram. Então, o inteiro foi dividido em 8 partes, 2 dessas foram retiradas, sendo que 8 pedaços eram uma pizza inteira, tirando 2, eu fico com 6. Então, escreva no espaço abaixo as frações. Como eu disse no início dessa videoaula, nós teríamos 2 exercícios que solicitam a troca de materiais entre você e os seus colegas. Como isso não é possível, acate a minha sugestão dada no início da aula, de solicitar aos seus pais, um primo, um amigo, alguém do seu convívio, para auxiliá-lo no material. E ainda assim, se isso não for possível, faça-o sozinho. Pinte algumas partes da figura a seguir. Em seguida, troque de livro com um colega. Ele deverá escrever as frações que representam as partes que você pintou e você fará o mesmo com as dele. Então, essa é uma atividade de resposta pessoal. Então, lembrando que você tem o inteiro dividido em partes iguais, o denominador, que é a parte de baixo da sua fração, representa em quantas partes o inteiro foi dividido, e o numerador representa quantas partes do inteiro você irá colorir. Então, se você colorir, nesse caso, você tem um inteiro dividido em 8 partes iguais, então 8 é o denominador da sua fração, a parte de baixo da sua fração. E o numerador, quantas partes você pintou. Então, se você pintar 3 partes, você terá 3/8. Se você pintar 5 partes, você terá 5/8. Faça com bastante atenção as atividades e, apresentando qualquer dúvida, procure a sua professora. Até a nossa próxima aula.